Governador, onde interferiu muito para nós encerrar esse bate-papo sobre o episódio Eros Petróleo, onde muito influiu o Ministério Público, o promotor Gersino Gomes Neto, a Polícia Federal, a imprensa, aonde isso tudo tumultuou muito um processo que teve um desgaste, quem não queira teve um desgaste. Onde é que esse patamar de Ministério Público, Polícia Federal e imprensa possa ter tumultuado o andar da carruagem daquele processo? Olha, eu não vi por parte da Polícia Federal nem nada de abusivo, nada. Ao contrário, fizeram o seu papel e a maior prova da minha inocência... Que não acharam nada. A maior inocência é o que a Polícia Federal apresentou. Tá? Que está na defesa. O que eu acho que houve um certo exagero foi do procurador-geral, o Gersino, esperar o dia Gomes Neto. 8 de dezembro, o Dia Nacional da Moralidade Pública, fazer aquilo tudo em mídia nacional, né? Isso foi um exagero. E como estava de recesso o Tribunal de Justiça, de recesso a Assembleia Legislativa, eu, para assumir o governo do Estado, a maior notícia era Pavan. Só ia dar notícia o Pavan, né? Eu acredito ou só ia ser notícia? E foi notícia. E a imprensa? Tu pega casos como ocorreu agora em Florianópolis, comprovadamente... Na compra de votos na eleição da Câmara de Vereadores, né? Admitido. Admitido. O prefeito admitiu. Berger admitindo, os vereadores admitindo que foram... E ficou por isso. E ficou por isso. Já morreu o assunto praticamente. Sim, uma diferença enorme do escândalo. O senhor, nessa trajetória toda, evidentemente que mais como executivo, como vice-governador, depois como governador, não legislativo, onde é que o senhor coloca a imprensa? A imprensa, às vezes ela é muito parceira, às vezes ela não é muito parceira. A imprensa ela tem um papel fundamental, importante para a democracia. O que seria da humanidade se não tivesse a imprensa? A única forma de você saber do que está acontecendo, de bom, de ruim, é através da imprensa. E não fosse a imprensa, talvez, nós não poderíamos cobrar dos poderes públicos como se deve cobrar. A imprensa dá essa oportunidade. Cobra por nós, cobra pela população. A imprensa tem um papel fundamental e a gente respeita muito. Houve um certo exagero diário em cima de uma coisa que não existia, sequer apenas um fato que ocorreu, uma suspeita e houve um exagero. Mas de uma forma ou de outra serviu principalmente para que a gente tomasse muito mais cuidado com as coisas. Muito mais cuidado, né? Governador, você ficou 8, 9 meses no... Olha, Nery, eu fui prefeito durante 3 mandatos. 3 mandatos em Balneário. Eu nunca tive uma reprovação de contas. Das contas. Nunca, todas sempre aprovadas. Se você acessar o site sobre o Pavan, você vai encontrar que nunca tive uma condenação na minha vida. Na minha vida. Mesmo sendo um prefeito polêmico, como eu fui, quando implantei a tarifa de lixo, quando derrubei prédios, quando derrubei residências, quando abri ruas. Revolucionou o Balneário Camboriú, né? Plantei a linha de acesso às praias, que os lindeiros muitos reclamavam. Interpraias, bondinho, posições duríssimas. Eu venci todas sem exceção. Né? Então, acho que a justiça tarda, mas não falha. Então, a gente sabe muito bem que, aliás, eu sou o governador que assinou a lei, homologou a lei de ficha limpa. É verdade. Foi no seu mandato. No meu mandato. Quem tem problema com a justiça não pode ser candidato e não pode assumir funções públicas nenhuma. No Estado de Santa Catarina. Eu assinei. É verdade. Se eu tivesse alguma coisa, eu estaria
Assinando contra mim. Contra mim. Claro, claro. Eu assinei. Lógico. Achei uma lei que vai ficar por toda a vida assinada por um governador que ainda para alguns pairam algumas dúvidas. Governador, nós vamos falar um pouquinho depois desse bate-papo ainda, nós vamos voltar um pouquinho sobre Balneário Camboriú, que eu tenho umas perguntinhas para fazer, porque tem muita gente no Alto Vale do Itajaí, muita gente, que tem investimentos lá, que tem apartamentos lá, ou que tem na grande região de Balneário, Itajaí, Meia Praia, Itapema, aquela região toda, Navegantes e tal. Mas primeiro, como foi esses 8, o senhor ficou 8 ou 9 meses no governo? 9 meses. Não nasceu nada. 9 meses, normalmente nasce alguma coisa, não nasceu nada. Nasceu só coisas boas. Porque 9 meses é pouco tempo. Aliás, em final de mandato. Final de mandato. E mais uma. Em ano eleitoral. E o ano da lei de responsabilidade fiscal. Que tem que entregar redondo. E um ano rigoroso com a oposição atuando na campanha. A todas as eleições, a oposição, o foco é o governo. É o governo. É o governo. E eu, governo, vice do Luiz Henrique, que estava em campanha, que teve a Tríplice Aliança junto, 9 meses. Não teve uma linha de suspeita de alguma questão sobre alguma denúncia, não houve nada. Não, nenhuma. E num ano de realizações. E que está todo mundo em cima de olho. Em cima de olho. Né? Eu tomei uma posição de governo que, se eu tomo uma posição muito aberta politicamente, eu poderia encurtar o meu governo e criar muitas problemas. Animosidades políticas. Política. E eu terminei bem com todos os candidatos e todos os partidos. E diziam na campanha que o governador Pavan, o Pavan do PSDB, estava em cima do muro ou estava ajudando Ângela Amin durante a campanha antes de terminar o primeiro turno, porque ela foi vencida no primeiro turno pelo governador hoje eleito Raimundo Colombo. Explica, eu quero que fale sobre isso. Agora eu posso falar. Pela primeira vez na mídia. Pela primeira vez? Na mídia. Aqui na boca do povo. Primeira vez. Bom, primeiro, eu tinha 9 meses de governo. Não era candidato. Se eu me envolvo politicamente, primeiro vou contar o que todo mundo sabe. Eu, politicamente, eu poderia... O que quer dizer o Ministério Público e o TRE? Diz o seguinte: Pavan, como governador, está beneficiando o candidato do governo, Raimundo Colombo. Eu não poderia mais assinar convênios, não poderia inaugurar obras, não poderia viajar de helicóptero, não poderia usar o avião, não poderia governar como eu governei. Toda a minha equipe, todos sem exceção, liberados para trabalhar fora do horário, todos. O meu procurador fazia parte da campanha do Raimundo Colombo, o meu chefe de gabinete, Guarda Civil, fazia parte da coordenação em Blumenau, o de comunicação dele foi ajudar a coordenar a campanha, e quase todos esses estão no governo. Continuaram. Só não está no governo o Rubens Espernal e o André. Todos os demais... O André é o secretário de Segurança. Todos os demais estão no governo, uma pasta ou outra. Né? Está lá o Derli, está lá o Cleverson, está lá o Paulo Eli, está lá o Costinha, entendeu? São pessoas que tiveram a participação, está lá o do turismo, o Valendowski, na Santur. Então, e se não tivesse na campanha, não estaria ali. Não estaria ali. Mas é o seguinte, a campanha, ela vinha quente, PSDB e PT. Tem aquele entendimento, Lula e Bornhausen, fortíssimo. Fortíssimo, lá em Joinville, inclusive, com ataques do presidente Lula, família Bornhausen, a extirpar o democrata. O PSDB acusando os amigos da Dilma e os que trabalham com ela no Rio Grande do Sul. E a Dilma e o PT acusando os do PSDB. Você viu na televisão alguma acusação contra Pavan? Não. Você viu nacionalmente dizer que o coordenador do Serra e do PSDB de Santa Catarina, no estado onde a maior diferença para o Serra, alguma coisa contra... Não. Você, por acaso, viu a Ângela apoiar a Dilma? Não. Não se manifestou, ficou em cima do muro também. Então pronto. Está esclarecido, né? O Lourinho, prefeito de Tuporanga, PSDB, durante aquelas negociações todas de apoio... Eu não fiz um ato
da cabeça do Pavan. Eu fiz um ato, onde a direção nacional participou. Foi José Serra, Sérgio Guerra. lá em São Paulo. Lideranças. O senhor seguiu o que foi determinado lá. Terminado. Então, os nossos maiores líderes sabem, mas o pessoal que achavam... Eu não ia dizer isso na imprensa. Claro. Entendeu? Hoje você pode dizer. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Mas eu queria terminar o caso do Lourinho. O Lourinho é muito... Nosso querido amigo Lourinho. Lourinho. Grande prefeito. Uma figura... Ele tomou uma posição e temos que respeitar essa posição do Lourinho. A posição de Ângela Mídia, por Ângela. Ele é compadre dela, amigo dela, de longas datas. Mas a posição que tu toma em defesa de uma candidatura não quer dizer que o eleito vá desprezá-lo. O Raimundo Colombo é um homem muito inteligente. Tão logo acabou a campanha, ele procurou Ângela Min, procurou o PP, mostrando a grandeza de um homem público. Você não escolhe, assim, porque eu perdi ou porque foi contra, você vai discriminá-lo. Até porque nas cidades tem todos os partidos. O Lourinho tomou uma posição de amizade que ele tinha por ela, de compromisso tinha com ela. Mas nem por isso tomou uma posição dura quando atual governador. E nem o governador eleito agora vai tomar posição dura contra ele. O Ituporanga ou o Lourinho? Porque está ali, ó, olha o Kassab. Que agora deve estar indo para o PMDB? Apoiando Dilma. O nosso Luiz Henrique pode apoiar Dilma. Pode apoiar Dilma. Se for bom para o Estado, ele vai estar do lado. Não. É o que ele declarou Mas isso agora. aí, eu era do PSDB, o que eu fazia? Quantos projetos eu apoiei do Lula? Dezenas. Porque era bom para o Brasil e era bom para Santa Catarina. Todo homem público, ele faz o seguinte, não pode trabalhar pro quanto pior, melhor. Quanto mais cresce a população, quanto melhor, melhor. Você tem que buscar nessa solução e não torcer para o pior, torcer para o melhor e apoiar o que é bom. Aqui em Santa Catarina, Raimundo Colombo será um grande governador. Tenho certeza disso. E não vai discriminar ninguém. A imprensa também, sobre ainda o fato Ângela, vamos dizer assim, que o Lourinho teve o seu apoio, e muitos tiveram, infelizmente, para o Estado de Santa Catarina, a eleição do Raimundo Colombo foi entendido pela grande maioria que seria o governador do futuro, como foi eleito no primeiro turno. Mas a imprensa noticiava muito mais o governador Pavan, o presidente do partido, está por trás da cortina apoiando Ângela Min, direcionando para o Lourinho apoiar, para o outro apoiar. Então, vamos lá. O que tinha de verdade nisso? Vamos lá. Elegemos 6 deputados estaduais. Não existiu um deputado Do PSDB, né? de Santa Catarina, do PSDB, dos quase 30 que nós tínhamos, que não estava no palanque. Não teve um secretário, nenhum secretário, que não estivesse em da campanha. E eu nunca declarei publicamente nenhuma posição, exceto estou neutro. E a minha neutralidade foi a correta. Como governador, sim. Claro, estou neutro. Não, aliás, outra questão, Lili. Procure buscar isto. Vou buscar agora o Lula. Nunca na história de Santa Catarina houve uma eleição sem nenhum processo. Nenhum atacou o outro. Geralmente entra na justiça para isso. Acabou a eleição, não tem um processo. Foi a eleição mais tranquila da história de Santa Catarina. É verdade. E do Brasil. Por quê? Porque eu não me meti. Porque o governador governou. O governador... Por isso que eu sou contra a reeleição. Eu sou contra a reeleição. Por quê? Para não envolver quem está no poder. Quem está no poder, né? Que é muito difícil, né? Quem está no poder poder defender o seu reeleição. candidato. Mas aí era uma briga estadual, nacional. Eu pude parar, o Pavan está usando a máquina do governo para beneficiar. Sim, para beneficiar fulano. E o meu governo ficaria curto. Eu não podia fazer o que queria fazer. Então, há muitos colunistas que escrevem coisas do que outros falam. Que acho que deve escrever.
Assim, mas tá errado. Senta tem que aqui. escrever o que é fato e o que é verdadeiro. Aqui, escreveu. Quem lê pensa que é verdade. Mas é verdade. Porque você pode, como colunista agora, pegar, escreveu, botou no jornal. Saiu no jornal. Não, saiu da tua cachola. Saiu daqui, não do jornal. Que pode ser... O jornal colocou que saiu daqui. Pode estar certo ou errado. Não, porque políticos têm problemas, gente ligada à justiça, muitos têm problemas, gente ligada à imprensa, muitos têm problemas. Não tem nenhuma segmento social do país que ninguém tenha, que seja isento de tudo. Nem as religiões. Tá? Então, mas só que não pode punir os políticos por causa de um. Eu não posso punir a imprensa por causa de um. Eu não posso punir a justiça por alguém do judiciário. Ministério Público. O OAB por causa de um advogado. Não posso. Porque cada um é responsável pelos seus atos. Pelos seus atos. E não a determinada entidade. Ela não pode ser. Governador, nós vamos ao Fala Estimado e voltamos já. Manda brasa. Fala, estimado. Quem? Ô, Tonho. O Tonho da onde? Ah, do Tabuão, Tonho. Claro, eu me lembro. Tu falou, claro, tu falou comigo, eu falei contigo. Lá no Imperatriz, lá na lotérica do Mário Matos. Em dezembro foi, né? Começo de janeiro, acho que foi, né? Nem me lembro mais. Tu sabe que esse período deixa a gente meio tumultuado, né, Tonho? Só um pouquinho, Tonho, só um pouquinho. Ô, rapaz, tô aqui no calçador Osni José Gonçalves. Pode falar, Tonho. Eu sei que tu me fez um pedido. Claro. Agora nós estamos de volta e eu já vou atender. Eu sei, é do bairro Tabuão. Isso, a principal ali que não tem acostamento, nada. E o prefeito prometeu para vocês, né? O prefeito Milton com o Jorge, né? Ah, não fizeram. Mas tu ainda tens uma esperançazinha que vão fazer. E tu sabe que eles vendo agora o Fala Estimado, eles vão botar as pessoas para dar uma olhada. Ah, pode ter certeza. Se é acostamento, muito perigoso, muitos acidentes. Não tem acostamento nenhum. Eu vou passar lá dar uma olhadinha. Já vi que não tinha, já passei faz tempinho ali. E na serra também aquele produto de Vila Ramos, né? Que era para passar, para ficar tipo um asfalto, também não emplacou. Tá bom, Tonho, tu fica tranquilo. E outras coisas do bairro, né? Tem mais coisa no bairro que não foi. Foi prometido e não atendido. Tá bom, Tonho, tu fica tranquilo, tu sabes que o programa tem audiência, a assessoria do Pré-Familto. Eles vão, só um pouquinho, Tonho, só um pouquinho. Eu tenho que dar umas piadinhas aqui, né, Tonho? Porque o povo vai passando, tu sabe, né? Fica tranquilo, estimado, que eles vão dar uma olhadinha com carinho nisso. Vamos apostar. Bota um pouquinho mais de fé que eu acho que eles vão atender, estimado. Adversário, você não escolhe. Tá? Você escolhe amigos, companheiros, parceiros.